Bom, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma grande questão que nos afasta muito de Deus é sempre tudo aquilo que pode nos deixar preocupado, pode afetar a nossa saúde, pode afetar a nossa, a nossa rotina. Tudo isso tem um poder muito grande de nos afetar. Claro que se nós deixarmos que isso nos afete. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão em relação a como, sem perceber ou percebendo, podemos servir a Deus e ao dinheiro. E essa reflexão a gente encontra lá em Mateus 6, versículo 24 até o 34, o que diz assim: Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. A gente acaba entendendo como se, ao servir a Deus, nós não podemos servir ao dinheiro e acharmos que estamos servindo a Deus. Jesus ele traz para a gente uma reflexão muito profunda, que se você pegar versículo por versículo, você consegue entender o que ele queria dizer aqui para nós. E só para dar um recorte, né, ele estava aqui, essa parte faz ali, é um pedacinho do Sermão do Monte. Então, só para vocês entenderem ali, Jesus estava com a multidão ali, ele estava não só falando sobre cada uma dessas coisas aqui, para explicar para as pessoas, né, como elas deveriam realmente direcionar toda a sua adoração a Deus, e como elas poderiam se deixar levar pelo dinheiro, pela preocupação, pelo dia de amanhã, e isso também servia para os apóstolos, que estavam ali junto com Jesus, e eles tinham acabado de voltar, né, quando Jesus mandou eles ali irem, não só curar as pessoas, levar a palavra e tudo. Então, se você observar aqui, Jesus ele traz para a gente uma reflexão para que a gente entenda o que realmente importa. Porque vamos lembrar que tudo que temos aqui, pessoal, na Terra, não é aquilo que Deus preparou para nós, não é aquilo que Deus quer. Jesus, se você observar, ele mesmo disse, ele não veio para resolver aqui, ele não veio para resolver a Terra. Ele veio para que justamente todos pudessem ser salvos. Então, às vezes a gente acaba pensando que Deus ele está tentando fazer as coisas e que a gente precisa dar um jeito nessa terra. Que Jesus ele não pediu para a gente dar um jeito nessa terra. Deus ele pediu para a gente levar a palavra para os quatro cantos da terra. Deus pediu para a gente levar a mensagem dele para as pessoas. Ele pediu para que nós fôssemos testemunhos vivos do amor dele. Por isso que ele diz: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, ele poderia ter dito, negue a si mesmo e me siga. Só que se ele fala, tome a sua cruz, é porque você precisa lembrar da cruz que ele tomou. Então, quando ele diz aqui, por que você se preocupa com roupas? Vocês não vão poder encompridar a sua vida. Vejam os passarinhos, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. Ele traz um retrato claro sobre nós. Porque nós muitas das vezes nos preocupamos muito com
Rapaz, será que eu vou conseguir pagar aquela conta? Será que vai ter dinheiro depois para isso? Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus, e a comida de amanhã? E depois? E se eu perder isso daqui? Ai, meu Deus, e o emprego? E se eu não conseguir emprego? E se eu for demitido mês que vem? Ai, eu vou comprar tal coisa. Ai, mas e agora? E se eu ficar doente e não vou conseguir pagar as contas? Tudo isso faz parte do nosso dia a dia como ser humano. Porque lembre-se que temos aflições. Ele não nos isentou disso. Agora, o que precisamos sempre fazer é nos lembrar para que e por que nós fomos chamados. Porque senão a gente acaba se deixando levar pela preocupação, pelo, pera ainda, será que isso? E aí todas essas coisas roubam tanto a sua atenção que você não consegue dedicar o tempo para Deus. Aí se você observar, quanto mais você pensa naquela conta que você tem para pagar, menos você lê a Bíblia. E na Bíblia você vai encontrar as respostas para os momentos de aflição, os momentos de dor, os momentos de angústia. Se você está preocupado com aquela pessoa que te disse aquela coisa e você está muito magoado, se você está preocupado com aquela pessoa que te traiu, com aquilo que, poxa, caramba, teve o carro que furou o pneu, atrasou para o trabalho e aí o chefe brigou. Se todas as coisas do mundo roubam a sua atenção, e eu quero puxar aqui para o centro da reflexão, que é justamente o dinheiro, se todas as coisas que envolvem o dinheiro, que envolvem... Ah, Gabriel, mas tá, eu vou fazer o quê? Eu vou só ficar lendo a Bíblia e o dinheiro vai vir como? Eu vou ler o versículo 34 para vocês. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. O que Jesus está trazendo para nós aqui, eu posso dar um complemento no buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu quero trazer para vocês é: não se preocupem com o dia de amanhã, e eu não estou dizendo que Gabriel está dizendo, eu estou tentando de algumas várias formas transmitir para vocês aquilo que o próprio Jesus falou. Então, não se preocupem com o dia de amanhã, porque ele vai chegar se assim Deus permitir. Porque você consegue entender que Deus pode só não fazer você acordar amanhã de manhã? Você consegue entender que tem pessoas que elas têm um mal súbito, elas têm um infarto, do absoluto nada? Você ou conhece alguém que já passou por isso, ou alguém da sua família, ou alguma pessoa próxima, você já viu no jornal, algo do tipo. Por que que você acha que Jesus ele nos disse aqui, não fiquem preocupados com o dia de amanhã? Porque, pessoal, temos o hoje, temos o agora. E cada pessoa tem uma história para contar que eu conheço alguém, eu já passou por isso. Eu mesmo já passei por várias situações assim. De eu acordar um dia de manhã e aquela pessoa da minha família está lá. E quando eu chegar à noite, ela não está mais. De eu dormir pensando em fazer uma coisa no outro dia, visitar um familiar meu, e quando eu acordei no outro dia, na verdade, nem acordei no outro dia. Quando eu acordei de madrugada, aquela pessoa tinha partido. Por que que nós nos consumimos tanto? E eu não estou falando isso para vocês como se isso não acontecesse comigo, porque, sinceramente, é por isso que eu consumo tanto as escrituras, é por isso que eu oro tanto, porque não é fácil, pessoal, realmente você só sentar e descansar. A paz que excede todo entendimento, ela não chega no meio da agonia, porque né, já está muito autoexplicativo. Então, se você não entregar os seus anseios, suas preocupações nas mãos de Deus, não vai passar mesmo essa ansiedade. Não vai passar. E o que eu não quero que você faça, assim como eu já fiz, e assim como se eu não perceber, eu continuo fazendo hoje, é que você troque tudo, tudo, e coloque Deus lá na pontinha da sua vida. E aí você troca a leitura da Bíblia para fazer X coisa, porque é isso que vai resolver o seu problema do dinheiro. E aí você troca aquela saída que você pode fazer ali no seu bairro, ou em tal lugar, para poder falar de Jesus para alguém, para levar um alimento para a pessoa necessitada, você troca tudo isso para ficar se consumindo ou se auto para ficar se consumindo e se culpando, ou culpando o outro, ou culpando a Deus, ou culpando a tudo, porque aquilo está acontecendo para você. E aí é nesse momento que a gente entende o buscar primeiro o reino dos céus. Porque eu mesmo, por muito tempo, eu já tentei resolver as coisas pelo meu braço, e Deus ele me constrangiu de uma forma tão profunda que ele falou: filho, não é por aí. Eu não preciso disso para resolver. Eu não preciso daquelas suas 10 horas a mais na frente do computador. Eu não preciso daquelas suas
50 horas a mais fazendo aquela coisa que é o que vai virar a chave do seu negócio. Eu não preciso disso. E isso não fazia sentido para mim até que ele me mostrou. Só que eu precisei obedecer, mesmo com meu coração, claro que entregue a ele, pai, eu não sei o que fazer. Eu nunca experimentei essa sensação de simplesmente entregar nas tuas mãos. Eu nunca experimentei essa sensação de buscar primeiro o reino dos céus. Eu nunca experimentei essas coisas. Eu fui ensinado que eu tenho que ir atrás, eu fui ensinado que eu não posso ser encostado. Eu só sei fazer isso, pai. Desculpa, mas isso aqui que eu tô contando pra vocês, minha oração, né? E aí, o Espírito Santo continuava trazendo pra mim, não, eu não preciso disso. Eu não quero isso. Nesse momento agora eu preciso que você esteja comigo. Eu preciso que você esteja firme. Eu preciso que você continue confiando em mim, porque eu sempre cuidei de tudo. Pode ter demorado para você, pode ter demorado para o seu cálculo, pode não estar fazendo sentido na sua planilha, na sua fórmula, na sua projeção financeira, mas eu sou Deus que sabe de todas as coisas. E o Espírito Santo ele trazia essas palavras para mim e eu tentava entender e sinceramente não conseguia, pessoal. Então, se você tá numa situação agora que, poxa, Gabriel, eu tô numa situação onde, cara, eu tenho um boleto de R$ 10.000 para poder pagar, eu não sei como é que eu posso pagar, eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho nem com quem pedir, eu não tenho como pegar emprestado, cara, eu não faço ideia como resolver isso. Eu vou te dizer aquilo que para mim também por muito tempo não fez sentido. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com isso. Gabriel, mas peraí, ainda aí vai resolver problema se não me preocupar? Não se preocupe com isso, porque no momento em que você não se preocupar com isso, você vai dar espaço para Deus agir. Você vai entregar nas mãos de Deus para que Ele possa realmente te mostrar aquilo que Ele quer de você, porque não ache que as coisas de Deus elas caem simplesmente do céu e a gente não precisa fazer nada, não funciona assim. Mas eu quero que você não se preocupe com isso para você ver como aquele estava tanto roubando a sua atenção que você não conseguia olhar ao redor e saber que primeiro Deus está contigo, saber que Ele não te abandona, saber que se Ele está permitindo esta aprovação, esse deserto, primeiro reflita, porque para mim às vezes era muito mais fácil olhar para o outro e culpá-lo. Por exemplo, é porque eu fiquei esperando o pagamento dessa pessoa aqui, ela não me pagou, e aí por isso que tudo deu errado, aí as minhas contas atrasaram, e aí eu não fiz tal coisa. Se você acaba olhando para isso, você sempre deixa tudo fora da sua responsabilidade. É difícil olhar para dentro quando alguém nos trai, é difícil olhar para dentro quando alguém mente, quando alguém diz que vai fazer uma coisa e não faz, promete, não cumpre. É difícil. Só que eu vou voltar àquilo que eu te falei, não se preocupe com isso. Porque aí você vai dar espaço para que o Espírito Santo possa não só confortar você, não só sustentar você, e ore e clame a Deus para que Ele mostre aquilo que você não está conseguindo ver. Porque você pode ter esse boleto de 10 mil e não tem, cara, não tem emprego que vai pagar isso, não tem ninguém que tá te devendo a quantia dessa, nem se você vender todas as suas coisas pode dar esse valor. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. E é justamente isso que você precisa lembrar. E quando a sua cabeça, quando o seu coração estiver agoniado, confuso, lembre-se que Ele é o Deus do impossível. Tá, Gabriel, mas e aí? Eu vou repetir de novo, Ele é o Deus do impossível. E olha o que Jesus falou aqui. Não se preocupe com o dia de amanhã. Se você hoje não está vendo uma perspectiva nenhuma de resolver isso, e o que você só consegue, na verdade, o que você só pode fazer é só sentar e esperar, faça. Mas sente e espere lendo um pouquinho a Bíblia. Sente e espere e faça a sua oração. Sente e espere e busque a Deus. Coloque um louvor. Busque mais a palavra dele. Cara, não tem como você sair do mesmo jeito. Eu te garanto isso. Só permita que ele cure. Jesus, ele sempre, antes de qualquer cura que ele realizava, qualquer pessoa, ele falava:
Você acredita que você pode ser curado? Você tem fé? E se você observar, até a mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus para que ele a curasse. Não carrega isso sozinho. Não carrega isso sozinha. Não deixa essas preocupações consumirem você e te afastarem de Jesus. Eu sei que, além disso, acaba tendo aquela sensação de um pouco de raiva, um pouco de incompreensão, uma série de pensamentos e sentimentos muito ruins que param dentro do nosso coração do porquê Deus está permitindo aquilo. Eu ainda vivo com isso também hoje. E se eu não perceber, o meu coração ele é tomado por essa sensação, por esses sentimentos. Mas se Deus te ama, por que Ele está deixando de passar por isso daí? Se Ele te ama, por que Ele está permitindo que você passe por essa prova? Por que Ele está permitindo? Por que Ele está permitindo que você seja humilhado assim? Por que Ele está permitindo que todas aquelas coisas que você batalhou tanto fossem destruídas? Por que Ele está permitindo com que você fique tão angustiado por tantos dias e tanto tempo? E eu estou abrindo realmente meu coração para vocês, pessoal, para que vocês saibam que esses pensamentos eles realmente vêm. Só que lembre-se que o amor de Deus é incondicional. Ele vai continuar nos amando, mesmo a gente aqui falando que odiamos Ele, falando que não queremos mais a presença dEle, mesmo a gente indo pro bar, mesmo a gente indo para as drogas, mesmo a gente se afastando, mesmo a gente tentando se esconder de todas as formas. E muito menos Ele vai deixar de nos amar. Então, eu só quero que você, por mais que seu coração esteja duro com aquilo que Jesus representa para você, ou o pouco que você conhece dele, porque eu posso garantir para você, busque, você vai encontrar, e a verdade vai te libertar. Porque quando você conhecer com mais profundidade o amor do coração de Jesus, você vai ver que ele não faz nada para o seu mal. Assim como um pai não faz nada para o mal. Assim como um pai não quer o mal do filho. Então, se olharmos para Deus, podemos olhar para Ele e dizer: você fez uma pessoa tão pura que não teve pecado nenhum para morrer por tantos pecadores. E é justamente isso. E é aí que você precisa entender: Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não se deixe levar pelo dinheiro. Não se deixe levar pelas riquezas, porque as riquezas que precisamos ajuntar é no céu, não aqui na terra. Saiba que Deus ele te ama, mesmo quando você não o ama, mesmo quando você o culpa. Deus ele continua te amando quando todos dão as costas para você, quando todos negarem te conhecer, quando todas as pessoas te apedrejarem, ele vai continuar te amando. Então só não esqueça disso, porque ele te ama. Jesus ele te ama. Não se deixe levar por esses pensamentos, por todas essas coisas que, se você observar, a consequência de tudo isso é só se afastar de Deus. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente se afaste. Ele quer que a gente sinta raiva, sinta ódio. Ele quer que a gente não perdoe nosso irmão. Ele quer que a gente fique consumido pelas preocupações desse mundo. Porque ele sabe que é isso que afeta a gente. Então ele vai usar aquela ferida. Lembre-se que ele está ao derredor para matar, roubar e destruir. Por mais que você esteja com o seu coração duro, um coração de pedra, um coração revoltado com Deus, dobre os seus joelhos e ore, e clame, e seja sincero. O que você acha que temos o Natanael aqui pra gente ver o que ele falava, o que ele fazia? O que você acha que temos o Tomé? Fale com Deus, tire isso do seu coração. Você quer reclamar para ele? Reclame para ele. Você quer mostrar o quanto você está insatisfeito, o quanto você está desgostoso, o quanto você está revoltado, o quanto você acha que ele se esqueceu, o quanto você acha que ele não liga para você? Fale para ele. Porque você só ficar deixando tudo isso ali dentro do seu coração e não ser sincero com o que você sente, não é o que ele quer de você.
dobre o seu joelho, vá para o seu quarto secreto e fale com ele, clame a ele. Clame com um coração sincero, um coração quebrantado. É isso que ele pede de você. Não se deixe levar por esse orgulho, por esse ego, por essa culpa. Eu te digo isso porque eu também ainda me deixo levar. E às vezes quando me dou conta, já estou tomado de novo por esse ego. E até acho que estou aqui servindo e eu estou fazendo tudo certinho para Deus e orar. E meu coração tem aquele pedacinho lá de ego e orgulho e revolta com Deus, porque Ele não está permitindo que eu passe por tal coisa. Então, vai lá. Eu te garanto que quanto mais você buscar, quanto mais você entregar nas mãos dele, ele vai se revelar a você e você vai ver, e você vai sentir, você vai experimentar a paz que excede todo entendimento. E ela justamente excede todo entendimento. Por que será, né? É porque as circunstâncias ao seu redor não justificam aquela sua serenidade, aquela paz, aquela sua calma. Tudo aquilo que você faz, mesmo com tantos espinhos na sua carne. Tá bom? Que Jesus te abençoe.